Olá. No último dia 21, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao Congresso o projeto que faz parte da reforma tributária defendida pelo governo. Neste programa Argumento, a gente conversa sobre o assunto com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, senador que é líder do partido no Senado e faz parte da Comissão Mista da Reforma Tributária, comissão criada no início do ano para discutir o assunto. Senador, obrigada por conversar com a gente, achar esse espacinho aqui na sua agenda para falar conosco. Sua avaliação sobre esse primeiro projeto apresentado pelo ministro Paulo Guedes, considerado prioritário, trazendo aí um IVA, um imposto de valor agregado, só que federal. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, existe uma expectativa enorme sobre esse projeto que foi encaminhado, sobre também o projeto que está sendo analisado no Senado e na Câmara. Acho que nós vamos ter que fazer um trabalho em conjunto o mais rapidamente possível para que a gente possa focar primeiro em simplificar essa questão dos impostos. Nós temos que diminuir o custo da arrecadação de impostos no nosso país, a forma também do que todos os contribuintes gastam, né, seja em tempo, seja em despesas, para fazer as suas contribuições, para, no segundo momento, talvez pensar numa redução da nossa carga tributária, né? Então, nós temos um dos sistemas tributários mais complicados e complexos do mundo e ter um sistema mais simplificado é fundamental para que a gente possa diminuir o custo do Brasil e atrair investimentos e empresas para o nosso país. Senador, o senhor me falava aqui um pouquinho antes da entrevista que para reduzir esse custo para a maior parte da população, da nossa carga tributária, era importante tributar também aquelas pessoas que hoje eram pouco tributadas. Quem são esses pouco tributados no Brasil que deveriam ter a mordida do leão um pouco maior? Eu acho que o grande foco agora são essas novas plataformas e o novo sistema que a gente chama de 4.0. Vou dar um exemplo. Se somar todas as TVs do Brasil, no que diz respeito, toda a mídia do nosso país, não dá o que é arrecadado hoje pelo Google. O Google fatura a nível mundial de torno de 120 bilhões de dólares. O Brasil é o quarto anunciante no país. Eu acredito que é em torno de 15 a 20 bilhões de dólares são gastos com o Google. Apenas uma plataforma. Se somar toda a TV Globo, que é a grande coisa, não chega a 10 bilhões de reais de seu faturamento. Então, você vê. E são coisas que não estão pagando nada de imposto no nosso país. São todas sediadas, se não me engano, na Finlândia. Aí você tem a Amazon, tem Netflix, tem uma série de outras situações. Aliás, na pandemia só enriqueceram ainda mais, porque todos nós dependemos mais dessas empresas, né? Exatamente. Então, eu acho que o grande foco vai ser isso aí. E também economias informais, né? Pessoas, questão de contrabando, questão dessas economias de camelô. Não digo nem o pobre do camelô que vem, não, mas os fornecedores para os camelôs. Então, se a gente conseguir que essas pessoas que estão hoje trabalhando na informalidade paguem alguma coisa de impostos, porque o ideal era proibir a informalidade, mas não tem como. Nós temos que focar em tentar que essas pessoas possam contribuir de uma forma mais efetiva no nosso país. Então, acho que o grande foco vai ser esse. Porque se a gente conseguir arrecadar dessas coisas, dessas economias, você vai conseguir reduzir a nossa carga tributária, que é um absurdo de tão grande que nós temos no nosso país e atrapalha muito o nosso crescimento e atração de investimentos para o nosso país. Senador, esse ano nosso déficit fiscal foi aumentado consideravelmente, dobrou em relação ao ano anterior por causa dos gastos com a pandemia, dos investimentos, do auxílio emergencial. Nessa hora em que o governo está gastando tão mais, é viável imaginar uma reforma tributária que facilite e ajude o brasileiro a pagar menos imposto? Como eu te falei, no primeiro momento é muito difícil isso, né? Nós temos um custo elevado, até essa questão da pandemia aumentou demais. Nós tivemos, acho que você citou já tudo que nós tivemos que aumentar das nossas despesas. Eu acho que no primeiro momento é difícil você reduzir a carga tributária. Acho que no segundo momento, se nós conseguimos ampliar a base, preservando quem não pode pagar, as pessoas que não devem contribuir, aí eu acho que a gente pode pensar em uma carga tributária bem menor, porque isso é fundamental para o nosso país, para a gente retomar o nosso crescimento. Eu falo segundo momento, neste primeiro projeto não se deve mensurar ou medir diminuição de carga tributária, ou o projeto vai prever isso sim, só que só daqui para frente?
Eu acredito que deva até se discutir a questão da redução da carga tributária se a gente atingir outras economias, né? É uma arrecadação. Acho que não dá para diminuir é o tamanho do bolo, mas você tornar ele mais racional, atingir faixas que não estão pagando impostos, né? Setores que não estão pagando, os setores. Vou dar um exemplo. O setor bancário do nosso país é extremamente beneficiado com lucros absurdos. Acho que nós defendemos que é um setor que tem que dar uma contribuição maior no nosso país. Então, acho que a gente pode. Não dá para diminuir o tamanho do bolo, né, do valor que é arrecadado, mas acho que tornar mais racional e os setores que estão tendo uma lucratividade muito maior têm que dar uma contribuição maior no nosso país. Senador, já falando dessa racionalização, o ministro Paulo Guedes tem defendido um IVA modelo dual, ou seja, que tivesse uma parte arrecadada por esse imposto, projeto que foi apresentado por ele aos congressistas no último dia 21, e a outra parte naquele IVA já discutido nos projetos que estão na comissão mista, que aí sim seria unificação dos impostos municipal e estadual. O senhor é a favor dessa ideia? Essa ideia facilita, simplifica? Acho que nós temos que modificar. Nós temos um sistema muito mal feito no nosso país, né? Em que a arrecadação não fica nos estados onde são consumidos, grande parte dessa arrecadação, no estado onde é produzido. Isso é um erro que acontece em poucos países do mundo. A maioria se tributa e se arrecada no consumo, como é a maior parte do mundo. Mas é um ajuste que tem que ser feito. Esses estados que são beneficiados, principalmente o estado de São Paulo, que é muito beneficiado com isso, também não pode perder essa arrecadação de uma hora para outra. Então, nós temos que ir ajustando isso e fazer uma coisa talvez escalonada para que a gente não possa inviabilizar alguns estados do nosso país. A gente vê que reforma tributária é um tema em discussão no Congresso há pelo menos 20 anos. Agora, em meio a uma pandemia, será que o Congresso consegue chegar a um consenso que em 2 décadas não foi possível, senador? Olha, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que é execuível. Se nós levarmos o senso, tirarmos as cores partidárias, essas disputas ideológicas, né, separar. O problema é que às vezes as pessoas querem misturar a questão de ser governo e oposição. Mas hoje nós temos governantes do PT ao PSL, né, do centro, seja prefeito, seja governadores. Então, eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade maior de termos um instrumento fantástico, uma reforma tributária que possa alavancar o nosso crescimento. O país precisa de instrumentos para retomar o seu crescimento, né, para a gente sair dessa pandemia. Nós tivemos um ganho muito grande no que diz respeito à reforma previdenciária no ano passado, a gente já cumpriu esse papel. Então, mas a grande reforma mesmo é a tributária, porque ela pode tornar o nosso país muito mais competitivo se o Congresso Nacional tiver essa tarefa e assumir a sua responsabilidade. Eu abri aqui, senador, mencionando que o senhor é membro da Comissão Mista da Reforma Tributária, comissão temporária que foi criada no início desse ano, porque na Câmara havia um projeto, o Senado discutia outro, essa comissão foi criada para tentar encontrar os pontos convergentes entre essas duas matérias, mas o trabalho foi paralisado por esse momento de pandemia em que as reuniões online têm priorizado apenas as reuniões das sessões plenárias. O senhor acha que agora há como retomar esse trabalho? Como é que deve ser feita essa discussão da reforma? Não tenha dúvida, até os dois presidentes da Doscar, tanto o Davi quanto o Rodrigo, já priorizaram, estão dando um pouco, escolheram os bons relatores, até o relator da Câmara, que é o deputado Aguinaldo, é uma pessoa muito experiente, tem se debruçado muito sobre esse tema. Então, eu estou com uma expectativa muito positiva. Eu já estou no Congresso há 26 anos, nunca botei muita fé nessa reforma tributária como eu agora estou. Estou acreditando muito, até porque o país precisa, a sociedade está exigindo isso, o governo federal apresentou, acho que não existe um congressista hoje dos 513 parlamentares ou dos 81 senadores que pode dizer que ela não é importante. Então, acho que nós temos que cumprir o nosso papel, porque nós estamos num momento de muita dificuldade, um momento único no mundo. Eu acho que essas discussões do que eu lhe falei aqui, dessas economias tipo Google ou outras situações, é uma situação que está sendo discutida no mundo inteiro de como tributar isso, né? Porque elas hoje estão apenas num paraíso fiscal. Então, é uma discussão que nós temos até que interagir com outros países, como ela vai acontecer, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai cumprir o seu papel.
Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Argumentos sobre reforma tributária com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que é membro da Comissão Mista da Reforma Tributária. Falamos sobre o projeto recentemente apresentado pelo governo como parte do pacote de reforma defendida pelo governo. A você que está em casa, nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima.